Bem, pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula, nossa sexta videoaula. O assunto dessa aula são as equações exatas, equações de primeira ordem. Nós vamos passar por algumas definições preliminares. A primeira definição é a definição de campo vetorial. Tá? O campo vetorial é uma função vetorial de um subconjunto do Rn em Rn. Tá? Vamos tomar aqui dois casos especiais. Aqui, o caso plano, campo vetorial no plano, quando n é igual a 2, e o campo vetorial no espaço, quando n é igual a 3. No primeiro caso, eu tenho a cada par ordenada, ou seja, a cada ponto do plano xy, eu tenho uma função vetorial com duas componentes, f1 na direção y e uma f2 na direção j, cada uma dessas duas componentes dependendo de x e y. No espaço, essa definição é estendida, então eu tenho para cada ponto no espaço, para cada tripla ordenada aqui, x, y, z, eu tenho uma função vetorial que tem três componentes, f1 na direção y, f2 na direção j, f3 na direção k. Cada uma dessas componentes dependendo de três variáveis. Qual é o sentido que tem a gente falar em campo vetorial? Veja, a maioria das funções com as quais a gente trabalha até o cálculo 2 são funções escalares. Significa que cada ponto numa região, seja ela plana ou espaço, ela tem uma propriedade. Por exemplo, massa. A massa é uma propriedade escalar. Né? Aquele ponto, onde você está associando a quantidade massa, ela é descrita por uma quantidade só, um valor só. Outras grandezas físicas, por exemplo, campo elétrico, campo gravitacional, em cada ponto você associa uma grandeza que é vetorial, não é escalar. Não basta uma informação para descrever o campo vetorial associado a um determinado ponto no espaço. Você precisa de três informações. Né? Por isso que o campo é descrito dessa maneira. Você tem a cada ponto no espaço um campo vetorial que tem que ser descrito através de três componentes. Porque isso aqui não tem só intensidade, mas tem também direção e sentido. Bom, vamos voltar a falar então agora de função escalar. Se eu tiver uma função escalar de duas variáveis, f de xy, que eu vou chamar de z, eu posso definir o que é chamado de diferencial ou diferencial total dessa função z, desde que essa função f tenha derivadas parciais contínuas, eu posso definir por essa igualdade aqui. O diferencial de z, dz, é igual a derivada parcial de f em relação a x vezes dx, o diferencial de x, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes o diferencial de y dy. Essa definição pode ser tranquilamente estendida para uma função de três variáveis, tá? Uma função de três variáveis que depende então de x, y, z, que eu vou chamar de w, desde que ela tenha derivadas parciais contínuas. A diferencial ou diferencial total vai ser definida de maneira análoga a essa aqui. A única coisa é que eu tenho agora uma parcela a mais, né, que é a parcela referente à derivada parcial de f em relação a z, vezes o diferencial de z, que aqui é uma variável independente. Isso define então o dw, diferencial de w. Ora, se eu tiver uma forma como essa aqui, m de xy vezes dx, uma função de duas variáveis vezes dx, mais n de xy, uma função de duas variáveis, vezes dy. Eu gostaria de saber em que condições isso aqui é uma diferencial exata. Isso aqui vai ser uma diferencial exata desde que este m e este n sejam as derivadas parciais, respectivamente, em relação a x e y, de alguma função que eu vou chamar de φ. Está aqui a condição. Tá? Quando que isso aqui é uma diferencial exata? Quando essa m for a diferencial de uma φ for a derivada parcial de uma φ em relação a x, quando essa n for a derivada parcial da mesma φ em relação a y. Tá ok? Se existir então uma função φ que é continuamente diferenciável, cujas derivadas parciais em relação a x e a y, respectivamente, sejam m e n, essa φ é chamada de, esse campo escalar φ, é chamado de potencial para o campo vetorial f de xy.
E esse campo vetorial vai receber um nome especial aqui, ó. Vai ser chamado de campo gradiente. Por quê? Porque ele é exatamente o gradiente do potencial φ. Tá ok? Só fazer a conta, o gradiente de φ é exatamente um vetor cujas componentes são suas derivadas parciais primeiras aqui, né? Então, se essas derivadas satisfazem isso, e essas aqui são as componentes do campo F, essa igualdade aqui está satisfeita. Muito bem. Uma equação exata é uma equação que tem esse formato que aparece aqui. Ora, quando é que uma equação diferencial é exata? A equação diferencial é exata se essa diferencial que está à esquerda da igualdade, à esquerda do zero, for uma diferencial exata. Ou seja, ela vai ser exata exatamente quando existir um potencial φ para esse campo Mn aqui, né? Ou seja, a equação diferencial é exata se esta diferencial é exata, que é a definição que a gente acabou de ver. Tá? Então eu estou procurando um potencial φ que cumpra a condição de gradiente, ou seja, o gradiente de φ tem que ser o campo Mn, né? A derivada parcial de φ em relação a x tem que ser esse m, a derivada parcial de φ em relação a y tem que ser este n aqui. Ora, a gente pode estabelecer um critério para o caso em que essa condição é satisfeita, né? Como é que a gente estabelece o critério? Bom, eu pego aquele m, que é o componente do campo candidato a ser um campo gradiente, que multiplica dx e derivo em relação a y. Eu pego o campo n, que é candidato a ser campo gradiente, a componente n, que é a componente que multiplica dy e derivo em relação a x, né? Se o m é φ, derivada parcial de φ em relação a x, quando eu faço a derivada de m em relação a y, esse φ derivado x fica a derivada dupla, mista, de φ em relação a x e depois em relação a y. A mesma coisa aqui, só que aqui, como o n é φ derivado em relação a y, quando eu derivo em relação a x, ele fica φ derivado em relação a y, depois em relação a x. Ora, se esse potencial aqui cumpre as condições de regularidade que são necessárias, as duas derivadas parciais mistas são iguais, tá? Essas condições necessárias não nos vêm ao caso. Vamos supor que elas cumprem, que ele cumpre, ok? Se essas derivadas parciais mistas são iguais, então m derivado em relação a y é igual a n derivado em relação a x. E essa equação que está nesse quadrinho aqui é condição necessária e suficiente para garantir que a equação diferencial dada é exata. Tá ok? Muito bem. Sabendo que a equação é exata, como é que eu vou achar a sua solução? Bom, então eu vou olhar para o potencial. O potencial, já que eu sei que é exata, o potencial existe. Se existe o potencial, eu vou calcular o seu diferencial. O diferencial de φ, então, é φ derivado em relação a x dx mais φ derivado em relação a y dy. Ora, φ derivado em relação a x, por definição, é o m, φ derivado em relação a y, por definição, é o n. Considere agora as curvas, ou as também chamadas de linhas equipotenciais do potencial φ. Tá? As linhas equipotenciais de φ são as curvas de nível da função φ de xy. A função φ de xy, o potencial, é um objeto tridimensional. É uma superfície no espaço. Tá? Quando eu igualo isso aqui a C, eu tenho uma curva de nível. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação, φ, que está aqui. Opa, andei demais? Não. Vou pegar essa equação aqui, φ igual a C, e vou fazer a derivada implícita dessa equação em relação a x. Está aqui. Então, derivo em relação a x o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito é bem fácil, é a derivada de uma constante, que é zero. A derivada do lado esquerdo, eu vou estar derivando dφ dx. Para cada uma dessas componentes, eu vou ter dφ dx, que eu escrevo assim, tá? Nessa notação simplificada. Vezes dx, que é 1, mais dφ dy, cuja notação simplificada eu vou escrever assim, vezes
dy dx, já que essa y aqui, na verdade, ela é dependente de x, tá ok? Isso aqui tem que dar zero. Agora repare, φ de x é m, φ de y é n. Substituindo ali dá isso aqui, tá? Bom, fazendo aquele mesmo procedimento que a gente faz para equações separáveis, ou seja, multiplicando a equação inteira por dx, eu vou ter m dx mais n dy igual a zero. Portanto, acabei de mostrar aqui que as linhas equipotenciais, ou seja, φ igual a constante, são as soluções na forma implícita, da equação exata. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou parar esse pedaço da aula aqui e vou deixar o exemplo, onde a gente vai trabalhar as soluções das equações exatas, para a segunda parte, tá? Porque o vídeo acabou ficando maior do que eu imaginava, então a gente faz uma parte 2 aqui sobre as EDOs exatas com os exemplos. Até daqui a pouco.